Eu sou Caroline Amaral e hoje nós iremos estudar o programa da Anja 43, Veuliar, Prosperidade. Seu nome sagrado significa Rei Dominador. O salmo do anjo é: Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Chega até vós a minha prece, inclinai os vossos ouvidos à minha súplica. Salmo 88, versículo de 2 a 3. O resumo dos poderes desta anja são prosperidade, riqueza, plenitude e abundância, alegria e paz, bem-estar, o perdão dos pecados, a arte da guerra, do bem contra o mal, proteção contra hábitos viciosos, dependências, inimigos e escravidão. Detalhamento dos poderes dessa anja são a prosperidade que conduz à frutificação de todas as coisas, riqueza, sentimentos nobres, plenitude e abundância, alegria, paz e bem-estar, as consequências de todas as boas ações praticadas na vida presente ou nas anteriores, o uso responsável, justo e altruísta das riquezas, inspira a visão do futuro, planejamento, filantropia, confiança, liderança e autoridade natural, o perdão dos pecados e a libertação do karma por meio da prática do bem, paz, prosperidade das nações, inspira a consciência no combate à negatividade interior e a luta na conciliação dos opostos, celebridade pelo talento, libertação de hábitos viciosos e de dependências, libertação da escravidão física, emocional ou mental, proteção contra os inimigos internos e externos, atenuação dos karmas rigorosos, promove favores diretos ou indiretos das hierarquias superiores, proteção e prosperidade para as empresas, rege o comércio e as finanças. Então são vastos poderes, poderes maravilhosos dessa anja de prosperidade. É importante, para iniciar o estudo, localizar o anjo dentro da árvore da vida. A anja Veuliar, ela está dentro da sexta séfira, Tiferet, que fica ao centro da árvore da vida. E dentro dessa séfira, ela ocupa a terceira posição, referente à quarta séfira, Ezed, regida por Júpiter, graça. Então é o Sol se expressando em Júpiter. A séfira representa o ponto de divisão da árvore, entre o macrocosmo e o microcosmo. É o grande sol central, o eu superior e a consciência. Já a quarta séfira, Ezed, é a abundância do universo material, seu esplendor. Representa aqui o paraíso, é regida por Júpiter. Então são pontos paradisíacos de manifestação de força, bondade, beleza. Já vai representar então a combinação sefirótica entre Tiferet e Ezed. A sexta esfera, Tiferet, ela é onde se localiza o coro das virtudes. O coro das virtudes é formado por 8 anjos, do anjo 41 ao anjo 48. Então, começa com o anjo 41, Rahel, 42, Micael, 43, Veuliar, 44, Elahriá, 45, Sealiá, 46, Ariel, 47, Assaliá e 48, Mihael. A anja Veuliar é a terceira anja do coro das virtudes. O coro das virtudes é responsável pelo equilíbrio do universo. Tem como atribuições orientar as pessoas a respeito de suas missões e o cumprimento de seus karmas. Trabalham com milagres, oferecem aos seres humanos o discernimento. Eles têm o poder de acalmar a fúria da natureza e promovem os milagres da cura. O príncipe regente dessa séfira é o arcanjo Rafael. Seu nome significa cura do eterno. É o arcanjo da cura, o responsável pela cura da terra e também de todos os seres. É o arcanjo que pedimos para curar o nosso corpo e a nossa alma. Rafael é o auxiliador dos trabalhos de cura. Ele é a medicina de Deus. Rafael remedia os males da humanidade. O caminho cabalístico que essa anja rege é o 20º caminho que une Tiferet a Ezed em sua trajetória de retorno pela árvore, ou seja, no sentido ascendente. Esse caminho se chama a inteligência da vontade, porque é o meio de preparação de tudo e de cada ser criado, e por essa inteligência se adquire o conhecimento da existência da sabedoria primordial, que é o conhecimento das realidades espirituais e dos níveis superiores de dimensão. Essa contemplação contínua da verdadeira imagem
é o meio de preparação de todo e qualquer ser criado, pois ela serve de guia no caminho da evolução individual, indica os tipos de recursos que devem ser construídos para segui-la. A chave desse caminho é a letra hebraica Yod, a primeira letra do nome divino, que significa o início de todas as coisas. É representada pela mão, que no caso é a mão de Deus ou a mão do Espírito que guia a alma na sua evolução. Esse caminho se caracteriza pela tomada de consciência da vontade de Deus dentro do ser. E na literatura cabalística é colocado que por causa desse desvio original, a queda, da divindade humana, o pecado original, que foi a recusa por parte da individualidade de realizar a vontade original do espírito no momento de entrar no universo de Deus. E a consequência disso foi a criação dessa falsa existência. Então isso produziu a separação, a ruptura, entre o espírito e a individualidade, entre esse aspecto divino e a personalidade, que é representado muito aqui dentro da quarta séfira, que é a expulsão do ser humano, da humanidade, do paraíso. Então o processo evolutivo deveria ser essa luta por essa divindade perdida, e não essa estagnação e essa obscuridade espiritual cercada de guerra, pobreza, doença, que acabaram por definir a condição humana. Porque o destino pessoal e a evolução completa só podem ser alcançados no momento em que todos esses elos partidos sejam reestabelecidos, reintegrados à verdadeira vontade do espírito, e não só da individualidade, que se manifeste de um modo totalmente controlado sobre a Terra. Então é o reencontro da divindade perdida, Eligare propriamente dito. Esse caminho Sol-Júpiter é o caminho que nos conduz de novo ao paraíso, o retorno ao paraíso, após essa turbulenta viagem pelo mundo material. O encontro com essa anja, com os poderes dessa anja em nós, representam esse oásis de plenitude que vai nos trazer um contexto no qual tudo exalará abundância, como no paraíso. Bem, no aspecto emocional, que é os 360 graus e as 5 passagens, essa anja rege 0 a 5 graus do signo de Escorpião, elemento água. Então, faz as suas 5 passagens, Yod, Re, Vav, Re, e a quinta essência. Ao longo desses graus expressos aí nessa tabela, as datas podem variar dependendo do ano que estivermos. Na tabela do octo, essa anja pertence ao octo dos 7. Para sabermos a que octo um anjo pertence, basta somarmos os algarismos do número e reduzir. Então, essa anja pertence ao octo dos 6. No ciclo diário, ela atua junto com a anja 7, a Shayá, que é a anja da paciência, no mesmo horário, em turnos diferentes. Então, a anja 43, no ciclo diário, rege 14 horas a 14h20 e a anja 7 Ashayá, 2 horas da manhã a 2h20. Os principais aspectos astrológicos aqui dessa anja, ela é o primeiro anjo do signo de Escorpião, que vai de 0 a 5 graus de Escorpião. Então, Escorpião é um dos signos do elemento água. Essa anja vai reger, então, o primeiro decanato. Então, cada signo tem 3 decanatos. Escorpião é, então, o segundo signo do elemento água. Os signos do elemento água são Câncer, Escorpião e Peixes. O elemento água, ele vai trazer a exaltação dos sentimentos, a sensibilidade, a espiritualidade, entre outras coisas. Escorpião é regido por Marte e Plutão e a palavra-chave desse signo é regeneração. Esse signo vai favorecer um aprofundamento nas questões sentimentais, relações afetivas, traz a consciência dos sentimentos, possibilitando uma cura e uma renovação da alma em nível profundo. Traz transformações essenciais, movimenta o que está estagnado em nossas profundezas, promove a morte e o renascimento. Escorpião é também a conexão com os mistérios da vida e da morte, regeneração, rege a sexualidade, a fecundidade, principalmente no terceiro decanato. Escorpião pertence à casa 8, que representa os recursos conjuntos, o dinheiro resultante de esforços combinados, que é o dinheiro ganho sem esforços.
Heranças, doações, rendas, dinheiro do casal, dinheiro das sociedades, representam um retorno às fontes primordiais. A morte lida com o oculto e as experiências místicas interiores. Então é um signo forte, nos convida a esse mergulho interior, profundo, nas profundezas do nosso ser. Então, o Escorpião tem seus 3 decanatos. O primeiro decanato é Escorpião, recapitulando pendências deixadas no signo de Câncer, que é o anjo 43 e 44. O segundo decanato, que é Escorpião, no cenário de Escorpião propriamente dito, regido pela anja 45 e o anjo 46. E o terceiro decanato de Escorpião, que é a antecipação dos trabalhos de Peixes, regido pelo anjo 47 e 48. A anja 43 rege o primeiro decanato do signo de Escorpião, que vai de 0 então a 5 graus deste signo. Rapidamente, porque esse assunto todo astrológico merece, uma série de estudos específicos, de forma resumida, o primeiro decanato do signo de Escorpião, esses nativos estarão fazendo a recapitulação de etapas deixadas no signo de Câncer. Então, o objetivo sentimental inexistente em Câncer existe aqui, agora. Ele surge o beneficiário, que é o próprio indivíduo. Então, o amor interioriza-se e a pessoa ama a sua própria natureza interna. O sopro puro do amor, vindo de Câncer, jorra e ele é captado para a edificação da individualidade, para a construção de uma autoestima. Então é um decanato kármico porque ele vai produzir um resgate de algo que não foi completado em Câncer, que era o propósito de amar o universo inteiro, desde os seres inferiores até a divindade. Então agora, em um outro cenário não apropriado, ele terá que aprender a amar a si mesmo enquanto um modelo reduzido do universo. E isso pode gerar uma dinâmica em que a autoestima será superior aos méritos reais e haverá sempre a impressão de que os outros não apreciam seu justo valor, que não o compreendem. Então esse texto, dos decanatos, todo esse estudo, ele é um estudo complexo que é preciso a pessoa dar uma revisitada nas obras indicadas, porque é muito interessante e ajuda a compreensão dos elementos do poder do anjo, porque a gente compreende um pouco melhor qual é a dinâmica interna que esses nativos estão regidos, para saber a quem este anjo está falando. Na exortação da anja Veoliá, por exemplo, a gente encontra os elementos dessa dinâmica, desse decanato. Um trecho, por exemplo, que ela diz: os desejos se levantarão contra os desejos, as emoções opor-se-ão às emoções, e o amor encontrará em si mesmo o objeto do seu amor. Tu serás teu próprio herói. Quero que esse amor que sentes pela tua própria alma te inspire façanhas e te impulsione a atos heróicos, aumentando ainda mais a admiração que sentes por ti. Então, quando a gente estuda os decanatos, estuda os elementos todos que compõem o posicionamento do anjo, a gente vai identificando alguns pontos que são relacionados e vai compreendendo melhor a oração e podendo fazer um trabalho mais profundo sobre si mesmo, observando como que está no nosso próprio mapa astral os graus regidos por essa anja, se existem planetas, quais são os aspectos que estão sendo envolvidos e trabalhar com todo esse conteúdo nas áreas relacionadas. A prosperidade, ela é o conjunto de todas as qualidades, propriedades e atributos que conduzem à plenitude da vida divina. É um Éden de harmonia energética, a frutificação de todas as coisas que nos guia da necessidade à abundância, capaz de nos colocar em contato com o paraíso perdido. Então traz o paraíso, o Éden, ao nosso alcance. Essa força é uma força portadora da vontade executória da paz, que produz a paz paradisíaca por meio de uma guerra interior que o objetivo é fazer com que tudo vibre harmonicamente. Então, vai promover o alinhamento de todas as discrepâncias que afetem a ordem natural, divina do nosso ser. Enquanto no anjo anterior, Micael 42, essa força levava a nossa consciência, Tiferet, e nos colocava diretamente em contato com a lei divina, Binah, aqui nós somos
elevados à plenitude da vida divina. Sendo que essa Séfira Esed é o ponto energético onde se integram as 3 Séfiras primordiais anteriores, que é Keter, Roquemar e Binah, a trindade divina. Então, como resultado da unificação dessa trindade, é nos depararmos com esse Éden, esse mundo de paz, onde as regras divinas já encontram a sua fluidez. Então acontece a frutificação de todas as coisas. A prosperidade também é o resultado das nossas ações nobres, de agora e de tempos imemoriais. Então, Veoliá, ela é a porta por onde se derrama sobre nós todo o nosso Dharma, todo o resultado das nossas ações nobres, do que temos feito ao longo das nossas vidas, de todo esse passado, dessa e de outras existências. Então, significa que se no passado, né, não houve gestos de altruísmo, de generosidade, de desprendimento, boas obras, então não haverá o que se manifestar nessa porta, nesse presente momento. Então, dessa forma, por isso que devemos procurar fazer o bem, não importa a quem. Em um determinado momento, tudo retorna a nós, todo bem e também todo mal que fazemos. Essa é a implacável lei do retorno. Veoliá rege a prosperidade divina e a paz do espírito. A abundância divina é o fluxo de energia criadora que emana do céu para a terra sobre todos os seres. E ela é multiplicada somente quando ela for usada para o bem de todos os seres. A energia criadora é a vida que nos é dada, que deve ser utilizada com propósito divino e não para qualquer coisa. A vida nos foi dada para algo muito especial. Devemos buscar viver de forma equilibrada em todas as áreas da nossa vida, buscando arduamente, né, nos alinhar aos fluxos da nossa predestinação, para realmente sabermos, né, virmos a conhecer qual é o propósito real da nossa vida, o que devemos fazer, quais direcionamentos devemos dar em todas as áreas. A prosperidade, ela está ligada ao que somos e não ao que temos. A manifestação plena do nosso eu sou, a nossa consciência, o chamado espiritual do despertar da nossa consciência. Quando temos a consciência de quem somos, seremos autossuficientes. A consciência é autossuficiente. Todas as posses, todos os bens materiais, tudo que temos, né? As nossas crenças, inclusive, são coisas que temos. Tudo isso deixamos para trás. Quando deixamos esse mundo, as riquezas materiais e tudo aquilo que a gente tem vai ficar para trás. Mas as nossas boas ações nos acompanharão. Pessoas ricas que vivem na avareza e pessoas egoístas que nunca ajudam os outros não atraem a riqueza na vida seguinte, não constroem a riqueza do espírito. Mas aqueles que distribuem, que compartilham, independente de terem muito ou de terem pouco, atrairão a prosperidade. Essa é a lei de Deus. A abundância divina obedece à lei do serviço altruísta e da generosidade. Dê e receberá. Dê ao mundo o que de melhor tiver, e o que houver de melhor voltará a você. Essa é uma frase do Yogananda. E também é importante ressaltar que aqueles que buscam a prosperidade somente para si mesmos acabarão pobres e sofrerão de desarmonia mental. E aqueles que se preocupam com a prosperidade do grupo ou do mundo e trabalham por ela, encontrarão a prosperidade individual que lhes cabe de direito. Justamente pelo que eu havia dito, que a energia criadora, ela somente é multiplicada se for usada para o bem comum de todos. A prosperidade é também a aquisição de valores de espírito, capazes de nos manter em equilíbrio e de nos tornar preparados em qualquer realidade, porque diz respeito ao despertar da nossa consciência. O significado de prosperidade é algo muito profundo e só pode ser determinado de acordo com o nível de paz interior e de controle mental
de uma pessoa que a torne capaz de ter felicidade em qualquer circunstância. A capacidade de não ser afetado por nenhuma condição externa perturbadora. A paz interior é uma das maiores riquezas que uma pessoa pode alcançar. Alcançar um estado de consciência capaz de praticar esse decreto, né, da presença é realmente uma das maiores riquezas. A prosperidade e a abundância, elas são leis universais. Elas estão inseridas dentro de um sistema equilibrado, são algo natural. Então, dentro da criação, aqui dessa dimensão, ela é regida pelas leis das 5 passagens, que é plantar, semear, colher. E a prosperidade, ela é uma etapa natural de frutificação. Esse ensino, ele nos mostra que para termos a prosperidade é preciso passar pelas etapas naturais. O que acontece na humanidade é querer colher, querer adquirir os frutos sem ter plantado, colher antes da hora, sem ter realizado a programação completa das 5 passagens. Então esse ensino nos orienta que para colhermos temos que ter plantado em algum momento, seja nessa vida ou em vidas anteriores. Até mesmo a graça divina, ela subentende a existência de etapas anteriores. A abundância, ela é natural e proporcional aos esforços empreendidos, somados aos benefícios causados aos demais. Por isso também aquele ditado: sempre devemos fazer o bem sem olhar a quem. Existem vários anjos que irradiam prosperidade, eles estão em posições na árvore da vida de frutificação. Quando em alguma etapa da nossa vida ou algum momento não estamos gerando abundância, estamos em contato com a escassez, pode ser por causa da existência de bloqueios. Pelo diagrama da árvore da vida, a gente aprende, né, sobre a materialização, o processo de materialização de tudo na criação. Então, materializar é a última instância, e crenças limitantes bloqueiam esses fluxos energéticos, sabotam a nossa força de poder divino, que inviabilizam o despertar dos nossos reais potenciais, dos nossos potenciais criadores da nossa realidade. Nós somos seres divinos, co-criadores da nossa realidade, autorresponsáveis por tudo o que acontece em nossas vidas. Muitas vezes também a pessoa experimenta a escassez até que ela consiga compreender o funcionamento dessas leis e realizar todo esse trabalho de transformação interior para que comece a resgatar o seu próprio poder criador. Um outro aspecto também sobre a prosperidade é a capacidade de gerar, de criar e de manter o recurso criado, sabendo combater o desperdício. Então, a capacidade criadora é preciso que haja um alinhamento entre o masculino e o feminino interno, para que as criações possam ser estáveis. Então, essas duas correntes de forças internas precisam estar alinhadas ao real propósito da consciência. É preciso buscar essa visão empreendedora, essa capacidade de traçar metas em nossa vida, com força para plantar e semear e fazer frutificar todas as coisas que desejamos em nossa vida. É preciso acreditar e ter força para trabalhar em nossos propósitos sem nos deixar limitar, passando e atravessando todas as etapas até chegar ao final. Muitas vezes a pessoa até consegue criar, mas não consegue em determinado momento chegar até o final. Então é preciso a força interior para fazer abrir os caminhos na nossa vida. As forças divinas, elas nos inspiram, porém somos nós que realizamos aqui na realidade material. Todas as pessoas têm condições de realizar o que está programado na programação encarnatória de cada ser. Quando a pessoa sente a escassez, ela deve buscar entender o seu processo para descobrir o que ela deve transcender, quais são os obstáculos a serem transcendidos. Então é preciso um trabalho interior de autoconhecimento. A consciência da capacidade criadora é essencial para o redesenho desses padrões de abundância na nossa vida. Isso é o resultado de um contato profundo com a nossa predestinação e a nossa programação encarnatória. Então, muitas vezes a gente está indo por caminhos errados e esses caminhos não conduzem à prosperidade.
Então, muitas vezes, ficar pedindo a abundância de forma vaga, sem acessar a essência e adquirir todo esse autoconhecimento, sem trabalhar todos esses aspectos e transformar todos esses bloqueios, sem sair dos processos de estagnação, então esse não é o propósito. Esse outro aspecto também é saber lidar com o recurso, que é a consciência, né, e esse alinhamento energético para saber lidar com o equilíbrio interior para não gerar desperdícios energéticos que vão minar as forças e fazer com que nunca aconteça a prosperidade. É sempre tempo de avaliar os hábitos, os comportamentos, para economizar e reaproveitar, né, os recursos, sejam eles materiais ou energéticos, ter uma atitude responsável, planetária, refletindo sobre a importância e a utilidade real dos materiais, evitando desperdícios, evitando o supérfluo, evitando tanto a escassez quanto o acúmulo desnecessário, que é um passo importante para uma vida equilibrada, um planeta sustentável, né? Essa sustentabilidade interna para que se reflita numa conduta humana sustentável. A prosperidade também nos conduz à reflexão sobre o apego e o desapego. O ensino angélico ele nos traz a importância de sermos desapegados com relação à realidade material como um todo. É preciso clareza em relação ao significado das coisas materiais, a importância, a utilidade, a capacidade de doar e de auxiliar o próximo exercendo a caridade. Como diz Jesus na sua frase, né? Os nossos tesouros não estão nesse mundo. É importante criarmos a riqueza realmente espiritual. Nós vemos a situação da maioria da humanidade apegada nos bens materiais e deixam muitas vezes de construir a riqueza espiritual. Essas pessoas, após o desencarne, se veem em condições muito difíceis por causa do apego aos bens materiais. Um outro aspecto importante também de analisar sobre a prosperidade é não desejar a prosperidade do próximo, as conquistas alheias, nem nada que nos pertença. Buscar realmente tudo aquilo que nos é legítimo. Cada um tem exatamente aquilo que é necessário para o seu momento, aquilo que é possível e o que está programado. Caso a pessoa sinta necessidade de alteração, ela precisa conhecer uma série de leis espirituais e realizar um trabalho interior. No programa dessa anja também fala sobre a arte da guerra, do bem contra o mal. Então essa anja ela promove essa paz paradisíaca por meio dessa guerra interior, né? Que o objetivo é fazer com que tudo vibre harmonicamente, de modo a alinhar todas as discrepâncias que afetem a ordem natural. Então essa é a batalha da consciência, que é colocada em seu assento a vontade original divina, livre dos condicionamentos, e consequentemente restabelece os poderes internos, divinos, o ânimo sem as contradições internas para seguir em frente. Então produz a paz paradisíaca por meio da guerra interior. Daí vem esse atributo do nome divino, da qualidade dessa anja, que é rei dominador, na verdade, rei e rainha, né? No caso, expressando aqui a consciência, o domínio da consciência sobre os aspectos inferiores dentro do ser. Trata então dessa grande guerra, né, no campo de batalha que é o mundo, que são as tendências internas dentro da psique humana, que emanam da nossa consciência e lutam contra os desejos. Então é uma luta de elementos dentro do nosso corpo, desejos representando a água contra o fogo interno do espírito divino, querendo apagar o fogo primordial. Então é preciso estabelecermos o equilíbrio dentro dos nossos elementos internos. Quando todo esse trabalho não é feito no interior do indivíduo, ele se exterioriza. Então, por isso acontecem as guerras, os combates e todas essas representações externamente. Se a humanidade realizasse todo o trabalho da guerra interior, não seria necessário a guerra exterior. Então, quando realizamos esse trabalho, estamos contribuindo para a paz mundial. O poder dessa anja também conduz à estabilidade dos impérios.
A terminologia de impérios dentro do reino interno, o próprio reino interno, retratam o processo de despertar da consciência do ser humano. Tem alguns anjos que tratam especificamente sobre esse poder, a anja 33, Yeruiá, 16, Recamiá, falam mais especificamente. Então, resumidamente falando, em nosso interior vai se formando a união de impulsos crísticos, formando núcleos de poder, núcleos, tendências semelhantes. Formam-se assim as cidades e um reino interno. Esse reino vai ter seu governante. Então formam-se os príncipes, depois os príncipes vencem algumas batalhas, se tornam reis. Os reis vencem algumas batalhas, se tornam imperadores. Os imperadores vencem algumas batalhas, se tornam deuses. E por aí vai. É o percurso da adesão da força divina em nosso interior. Então essa anja vai proteger, vai apoiar os impérios interiores legais, que sejam aqueles baseados, né, na lei divina. A existência desses impérios interiores são aqueles que produzem os impérios exteriores. Então, se a gente olha para os impérios exteriores e vê corrupção, vê anarquia, é porque assim está o interior da humanidade. Então, Veoliá vai inspirar esses impérios interiores para que mantenham suas forças dentro da estabilidade, sem dispersão que conduz à ruína dos impérios, com forças unificadoras da vontade. Então, um dos pontos mais importantes do estudo do poder é saber como que essa anja vai atuar. Ela vai libertar da escravidão dos condicionamentos. Esse inimigo interno, como já vimos, é o conjunto de impulsos dentro de nós, emotivos, que lutam contra os decretos da nossa consciência. Impulsos que nos obrigam a atuar de determinada maneira e a suportar determinadas condições, muitas vezes aprisionados em não querer sacrificar prazeres. Um exemplo prático é quando precisamos nos libertar de vícios. Decretamos o fim de determinadas práticas ou alimentos ou atitudes e depois não conseguimos sustentar esses decretos. Então, por quê? Justamente por causa desses impulsos que são contrários aos decretos da nossa consciência. Então, Veoliá atua como uma força que perdoa os pecados, porque ele antepõe a nossa negatividade interna nossos merecimentos de outras situações. O bem que existe em nosso histórico vai atuar sobre o mal como se fosse uma borracha. O bem que fazemos destrói esse inimigo interno e liberta da escravidão do karma. Então acontece uma negociação kármica propriamente dito. Então, por isso, nós devemos enfatizar os feitos positivos, as palavras, fazer o bem, porque ainda que exista em nós a negatividade, se atuarmos de forma reta, conduta reta, fazendo bem em outros domínios, esse bem irá compensar o mal que fazemos e nos libertar do karma. Por isso, devemos sempre, nos ater ao aspecto bom das pessoas, das coisas, das situações e não colocar o nosso foco na negatividade. Dessa forma, o mal, as perversidades automaticamente desaparecerão diante do bem. É como ligar uma lâmpada, acender uma vela. Diante da luz, o mal naturalmente se dissipa. Por isso a gente deve buscar esse exercício de focar o nosso olhar sempre no positivo das pessoas e das circunstâncias. Porque os atos de bondade repetidos eliminarão automaticamente as perversidades e as tendências ao mal desaparecerão. Então, quando toda essa dinâmica não acontece dentro do interior da pessoa, aparece mesmo o inimigo, então, na sociedade, acontece a escravidão física, mental ou emocional, e o anjo também vai proteger contra todas as manifestações externas, mas o trabalho realmente que devemos fazer é no nosso interior. Então, Veoliá inspira a criação de impérios espirituais, porque fortalece a nossa consciência. Então, quando desejarmos criar impérios, empresas e qualquer coisa que desejamos que tenha prosperidade, devemos fazer nos dias e horas de regências da anja Veoliá, para que esse império seja próspero.
Veuliá é uma instrutora que faz com que tudo na nossa vida prospere, porque ela ensina a fazer as coisas irem bem. Ensina e nos transforma em empresários e empresárias de primeira magnitude. Essa anja também é a instrutora que prepara o futuro da humanidade, expande as forças espirituais e fortalece a nossa personalidade eterna, prepara a humanidade do futuro. O poder contrário ou a ausência do poder de luz vai trazer todos esses aspectos distorcidos, né? O anjo ele nos mostra o ponto de equilíbrio. Tanto o excesso quanto a falta vai produzir as distorções do poder. Devemos observar internamente, por meio do autoconhecimento, como estão essas distorções do poder dentro de nós e buscarmos o alinhamento e a retificação da nossa conduta, trabalhando com o poder do anjo de luz. Então, o poder contrário vai trazer a escassez, a miséria, a falta de recurso e a ruína em todos os níveis. Falências, perdas, abuso de poder e fracasso. Egoísmo, ódio, ignorância, ganância, roubo, riqueza obtida por meios ilícitos. Desperdício de recursos e de energias. Guerras, discórdias, adversidades, conflitos entre as nações. Soluções, divisões e separatismos. Destruição dos impérios, das empresas, do organismo e do meio ambiente, o materialismo excessivo, luxúria, lascívia, abusos e perversões sexuais, ilusões, insegurança profunda e infelicidade, hábitos viciosos, dependências e escravidão, inimigos visíveis e invisíveis, preocupação excessiva com o futuro, conflito existencial e megalomania. Então, quando a pessoa detecta algum desses aspectos em si, ela deve buscar corrigir, dirigindo orações e trabalhando os poderes luminosos do anjo. A pessoa também pode trabalhar com a evocação do salmo ou a visualização da letra. Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Chegue até vós a minha prece e inclinai os vossos ouvidos à minha súplica. Salmo 88, versículo de 2 a 3. Anjo 43, Veuliá, prosperidade, Rei dominador. Terceiro anjo do coro das virtudes. Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Chegue até vós a minha prece, inclinai os vossos ouvidos à minha súplica. Salmo 88, versículos 2 e 3. O que se pode obter de Veuliá? Prosperidade, que conduz à frutificação de todas as coisas. Riqueza, sentimentos nobres, plenitude e abundância. Alegria, paz e bem-estar. As consequências de todas as boas ações praticadas na vida presente ou nas anteriores. O uso responsável, justo e altruísta das riquezas. Inspira visão de futuro, planejamento, filantropia, confiança, liderança e autoridade natural. O perdão dos pecados e a libertação do karma por meio da prática do bem. Paz e prosperidade das nações. Inspira a consciência no combate à negatividade interior e a luta na conciliação dos opostos. Celebridade pelo talento, libertação de hábitos viciosos e de dependências, libertação da escravidão física, emocional ou mental, proteção contra inimigos internos e externos, atenuação de karmas rigorosos, promove favores diretos ou indiretos das hierarquias superiores, proteção e prosperidade para as empresas, rege o comércio e as finanças. Invocação. Veuliá, Veuliá, Veuliá. Faz com que em meu interior resplandeça a luz, para que meus sentimentos se acomodem às exigências da ordem universal. Faz com que eu ame e sinta prazer por tudo que é nobre e elevado.
Faz com que minha força interior se projete para objetivos sublimes, que os meus sentimentos, Senhora Veuliá, se integrem harmoniosamente no mundo mental, que sejam os felizes inspiradores da minha razão e que ambos possam ser geradores de consciência. Se me designaste, Senhora, para fazer a tua guerra, preserva-me de todo ódio e rancor, que a minha violência não possa ter outro objetivo além de servir à tua justiça, que o meu braço armado seja aquele através do qual sejam restituídas a virtude e a liberdade. Senhora Veuliá, não permitas que para meus irmãos eu possa me tornar um tirano, e sim aquele que emprega força e coragem para permanecer no seio do teu justo rigor. Exortação. Veuliá exorta. Dentro de ti coloquei a guerra, para poderes melhor apreciar o sabor da paz. Em ti os desejos se levantarão contra os desejos, as emoções opor-se-ão às emoções, e o amor encontrará em si mesmo o objetivo do seu amor. Tu serás o teu próprio herói. Quero que este amor que sentes pela tua própria alma te inspire façanhas e te impulsione a atos heróicos, aumentando ainda mais a admiração que sentes por ti. Quero que este amor te conduza fielmente ao bem, que seja a tua via pessoal para o conhecimento. O teu combate, peregrino, não pode ser outro, senão a guerra contra a complacência por tudo que seja obsoleto, corrupto e degradante. É para isso que te nomeio príncipe dos meus exércitos. Que tua espada sirva para extirpar as raízes que te prendem a atavismos perversos, e a tua guerra de libertação seja a que liberta a alma dos antigos prazeres. Invocação e exortação, adaptadas da obra de Kabbalev.